paz do Senhor Jesus, queridos, como é que você está? Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem também, que todos aí estejam bem nesse contexto, que estamos vivendo e que a gente ora e pede que se encerre logo para que a nossa vida volte à normalidade, não é verdade? Que bom. Queridos, estamos aqui mais um dia para buscarmos a orientação da Palavra de Deus para as nossas vidas e queremos que Deus nos edifique, que Deus fale ao nosso coração. Por isso, eu quero bater um papo com você hoje. Quero pedir licença para entrar aí na sua casa e podemos conversar. Aquela conversa numa mesa confortável, bater um papo que traz edificação para a nossa alma, ok? O tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é pais desnecessários. Pais desnecessários. A primeira vez que eu vi uma expressão como essa foi na faculdade de psicologia, quando um professor estava falando sobre as fases do nosso desenvolvimento. E ele disse que todos nós precisamos amadurecer e buscar nos desenvolver a tal ponto que nos tornemos pais desnecessários para os nossos filhos. No primeiro momento eu achei estranha essa expressão, pais desnecessários, até que isso começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Por que pais desnecessários? Por que se tornar uma mãe desnecessária? Por que precisamos levar isso para a nossa vida? Primeiramente, pais desnecessários não é ser pais descartáveis, sem valor. Desnecessário não é insignificante, não é desprezado, não é descartável, não é isso que queremos dizer com isso. Mas se tornar desnecessário é se tornar não essencial para a continuidade da vida, nem da nossa missão. Se tornar desnecessário é rompermos os vínculos da codependência que existe, seja ela emocional, física, financeira, social ou até mesmo espiritual. Ser desnecessário é conduzir o outro à autonomia, é permitir a sobrevivência do outro mediante sua ausência. Um exemplo claro para nós que vemos até no reino animal é que os animais têm isso como hábito que é natural, instintual para eles. Ou seja, o maior legado que um animal pode deixar para a sua descendência é a sobrevivência na sua ausência. Por isso, o maior objetivo, por exemplo, de um pássaro é empurrar os seus filhos do ninho para que eles voem sozinhos. É tornar ou permitir com que os seus filhotes venham a caçar sozinhos e assim sobrevivam quando eles não estiverem mais por perto. Ser desnecessário é conseguir tornar os filhos necessariamente, fundamentalmente saudáveis emocionalmente, para resistir às lutas e às pressões da vida adulta, aquilo que vai vir no dia mau. É claro que quando falamos em nos tornar pais desnecessários, isso é um processo que leva tempo, é algo que remonta à infância, onde pais auxiliam os seus filhos nesse crescimento, nesse amadurecimento, para que eles consigam fechar um ciclo e abrirem outro em suas vidas, e fazerem o luto de cada etapa da sua vida e assim inaugurarem uma outra etapa da sua história. Esse processo vai acontecer até que essa ausência que será iminente, que será um fato real e verdadeiro, aconteça e a vida continue mesmo assim. Esse processo, queridos, ele se completa até que eles se tornem aptos para iniciarem um novo momento na vida dos seus filhos. Ou seja, os pais que não conseguem se tornar desnecessários para os seus filhos, eles dificultarão o processo dos seus filhos se tornarem pais maduros e saudáveis. Vou repetir. Pais que não conseguem se tornar desnecessários para os seus filhos vão dificultar o processo, onde os seus filhos se tornarão maduros como pais. Percebe?
Cabe a nós, como pais, investirmos na vida dos nossos filhos para que eles amadureçam, para que eles cresçam e se desenvolvam. E quando nós falamos de pastoreio, de pastores, eu vejo que é o mesmo processo, pois os pastores precisam se tornar desnecessários para a sua igreja. É isso mesmo que você ouviu. Todo pastor precisa se tornar desnecessário para a sua igreja. Isso quero dizer o quê? Que o nosso objetivo é investirmos na vida do nosso rebanho, na vida da nossa igreja, a tal ponto que a igreja amadureça, a tal ponto que ela se desenvolva, aonde ela não precise necessariamente da presença ou da figura do pastor para que ela continue cumprindo a sua missão, para que ela desenvolva a sua história. Assim como um pai precisa se tornar desnecessário, tornar-se um pastor desnecessário é um grande desafio para todos nós, pois isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com os nossos sentimentos de onipotência, de superproteção que temos em todos nós, porque muitas vezes nós, como seres humanos, achamos que somos indispensáveis para que as coisas aconteçam, e isso não é verdade, e você sabe disso. Eu falo isso porque eu tenho sentido na pele esses dias que estamos vivendo. Por quê? Porque esse contexto de olhar a casa vazia é muito estranho, é esquisito, é desconfortável e confuso ver que os filhos não estão mais aqui dentro de casa, é ver que o ninho está vazio, é querer que todos estivessem aqui debaixo das minhas asas para que eu pudesse proteger, para que eu pudesse orientar, para que eu pudesse tê-los todos por perto. Mas essa situação de isolamento tem feito com que eu repense a minha identidade, meu senso de utilidade, de importância. E eu preciso reconhecer que, essencialmente, a igreja não precisa de mim para sobreviver. Isso é muito estranho, é muito desconfortável, mas é imprescindível que eu entenda isso, que eu quebre todos os paradigmas que existem dentro de mim, que eu reveja a minha identidade e a minha história. Eu não quero dizer que com isso eu perdi o meu valor, que eu passei a ser desprezado ou me tornei descartado, insignificante para o rebanho. Mas a verdade é que, assim como pais, existem pastores e líderes que são codependentes com o seu rebanho, com aqueles que estão sob os seus cuidados. Um não consegue viver sem o outro. Você consegue perceber o que eu quero dizer com isso? É muito importante que entendamos o nosso valor e o nosso papel em toda a nossa história, até mesmo para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento que é fundamental que aconteça na vida de cada um de nós. Uma vez eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, citando outro autor, dizendo que a igreja sempre cresceu de uma forma exponencial ao longo da história, quando seus líderes e pastores foram presos e mortos. Que coisa, né? Olha só, então até cuidado quando você pedir para a igreja crescer e ela se desenvolver, porque pode sobrar para mim. É muito importante, irmãos, que entendamos que não é o fato de, como líderes, pais, como responsáveis, que estarmos ausentes, que as coisas deixarão de acontecer. Pelo contrário, às vezes esses eventos é que levarão a igreja a se desenvolver ainda mais, porque nesse momento ela se descentraliza, ela começa a andar com as suas próprias pernas, ela sai da dependência do pastor para que as coisas aconteçam, ou seja, ela assume a responsabilidade para que as coisas se desenvolvam. Eu tenho certeza que agora tem muitos pais, tem muitas mães que estão fazendo aquilo que não faziam antes, como orar com os seus filhos, como ensinar diretamente a palavra do Senhor para os seus filhos, terem devocionais nas suas casas, terem momentos de oração, de ensino, de louvor, ou seja, estão fazendo aquilo que muitas vezes foi terceirizado para um líder, para um pastor ou para alguém que estava fazendo isso.
eu me tornei desnecessário. Eu me tornei um pastor desnecessário, isso não é ruim, isso é bom, porque é sinal de desenvolvimento, é sinal de crescimento, é sinal que a igreja está desenvolvendo autonomia para escrever a sua própria história. Momentos assim são fundamentais e a gente precisa aproveitá-los para o nosso crescimento. Eu quero compartilhar com vocês agora um texto da palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 31, aonde Moisés, ele levanta Josué como seu sucessor. Olha que palavra interessante esta. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los mais. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente através de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sejam fortes e corajosos, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você, Josué, a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa essa que Moisés deixou para Josué, que era o seu liderado, que era o seu sucessor. Josué, a minha história vai até aqui, mas a história de Deus continua. Por isso, se a minha história parou aqui, a sua continua daqui. Moisés estava se tornando um pastor desnecessário para o povo de Israel. Ele tinha cumprido o seu tempo de liderança, ele cumpriu o seu tempo de missão para levar o povo até a terra. Mas agora ele entendeu que ele tinha que deixar um legado, deixar um sucessor, para cumprir a história que Deus tinha confiado a ele. Por isso ele traz Josué para si e fala: Josué, continua a obra, dê continuidade. Eu me torno desnecessário nessa missão, mas agora é você que entra em cena. É você que será o protagonista dessa história. É você que dará continuidade nessa missão. Que coisa maravilhosa é a gente ver que Moisés sai de cena para Josué continuar a missão e levar o povo até a terra prometida. Que coisa maravilhosa é ver, por exemplo, Elias levantar Eliseu para dar continuidade na sua missão e na sua história como profeta do povo de Israel. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que pensando no seu legado, na obra missionária que deveria continuar, mesmo ele estando no final da sua vida, preso em uma cadeia em Roma, ele chama Marcos e fala: Marcos, eu preciso de você no ministério, então continue a obra, continue a missão. Paulo se tornou desnecessário para que outro assumisse o seu papel. Nós vemos o Senhor Jesus, que durante 3 anos investiu como um pai na vida dos seus filhos. Nós vemos Jesus trabalhando no caráter, na visão, trabalhando no desenvolvimento dos seus discípulos, para que ao final desse período, ele os preparasse para enviá-los para cumprir a missão. E nós vemos que Jesus cumpriu perfeitamente essa missão, porque por mais que ele já não estivesse junto, humanamente falando, corporeamente, os discípulos deram continuidade. Ele jogou os seus filhotinhos para fora do ninho e os fez voar. Que coisa linda!
Jesus conseguiu cumprir a sua missão de se tornar desnecessário. Entenda bem o que eu quero dizer. Não é que conseguimos sobreviver sem Jesus, não tem como. Deus tem que estar à nossa frente, tem que estar conosco, mas não pense você, não pense eu, que se não for a minha ação, a minha mão, nada vai acontecer. Isso é um engano, é um engano. A gente precisa entender, com o exemplo de Jesus, que precisamos formar pessoas para continuar a obra, para cumprir a missão. A nossa missão é investirmos na vida dos nossos filhos, é investirmos na vida daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, como líderes, como pastores, como responsáveis que somos por uma organização, por uma instituição, porque, como já disse uma máxima da liderança, é que com a nossa ausência é que perceberemos se fomos bons ou maus líderes. É na nossa ausência que perceberemos se somos bons ou maus líderes. Aí que será provada a verdadeira liderança. É na nossa ausência. Se tudo continuar bem, se tudo continuar funcionando, se tudo for adiante, legal, fomos bons líderes, nos tornamos desnecessários, porque a obra continua sem a gente. Se a gente morrer hoje, a obra vai continuar. Se a gente for para um outro lugar, a obra não vai morrer, não vai findar, não vai fechar as portas, porque tem pessoas que assumiram a missão, vestiram a camisa e vão continuar a obra. Por isso, papai e mamãe, invista no crescimento emocional, espiritual, social, financeiro, na vida dos seus filhos, para trazer uma educação, para trazer um amadurecimento, para que com a tua falta, com a minha falta, eles não venham a implorar por ajuda alheia, eles não venham a se perder, ficar perdidos, desorientados. Rompa a codependência com os seus. Rompa essa dependência que é gerada para o outro. Não. Nós dependemos de Deus e precisamos ter autonomia para que a vida continue. O nosso desejo, a nossa missão é fazer com que as pessoas andem com as suas próprias pernas. Eu me sentirei realizado quando o Felipe, a Rebeca e o Davi, eles cresçam, eles se amadureçam e eles vivam uma fé pessoal com o Senhor Jesus. Aí eu vou dar a minha missão como realizados. Essa é a minha missão, é a missão da Esther. É fazer com que eles cresçam. E eles não falem mais, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Mas a nossa missão como pais é eles dizerem, o meu Deus, o meu Senhor Jesus, o Deus que eu conheço pessoalmente, é esse Deus que eu vou servir, é esse Deus que eu servirei, é o mesmo Deus do meu pai, é o mesmo Deus da minha mãe, mas agora também é o meu Deus, porque eu tenho uma experiência real com Ele, eu tenho uma experiência verdadeira com Ele, eu me tornei desnecessário. O dia que eu conseguir fazer isso, a minha missão estará cumprida, poderei dizer, terminei a carreira, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, porque eu findei a minha história, como Paulo, como Moisés, como Elias, como Jesus, mas agora a obra não acabou, ela continua, não através de mim, mas através daqueles que eu deixei sob os meus cuidados. Amém, queridos? A nossa missão, que eu quero que você guarde no seu coração é, torne-se desnecessário, é desconfortável, mas isso é imprescindível para que você feche um ciclo na sua vida e comece outro. Uma nova etapa, talvez de mentoria, talvez para se tornar apenas aquele que vai ser um porto seguro, aquele que vai ser um local de aconchego nos momentos de dificuldade, mas não alguém imprescindível para superar, mas alguém que estará ali, acompanhando o processo, às vezes vendo de longe, às vezes aconselhando, mas não alguém que não vai fazer com que as coisas parem se não estiver por perto. Torne-se desnecessário, como pai, como mãe. Você não estará perdendo o seu valor, não estará perdendo o significado da sua vida. Pelo contrário, você estará reconhecendo a tua identidade de formador, de mentor,
de líder saudável, emocionalmente saudável, para equipar e investir, enquanto é tempo, na vida daqueles que estão perto de você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, porque a obra não para, queridos. A obra não vai parar, porque não estamos no jogo. Não é porque não estamos dentro do campo é que a obra parou, que o jogo parou. Não. A obra está continuando em cada casa, em cada família, em cada canto dessa cidade. A obra está indo em frente. A igreja não parou. Ela está a todo vapor. Ela não está reunida aqui no templo, mas ela está em cada casa, em cada lugar desta cidade, aonde cristãos estão se reunindo para celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que juntos nos tornemos pais, pastores, líderes desnecessários para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.